Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Tomei uma aguinha. Turma, olha só. Nós vamos estudar agora as concausas, tá? O que são concausas? Meu F5 não funciona. Olha só. Turma, o que são as concausas? São quando duas causas elas podem concorrer para o resultado. É muito fácil quando eu pergunto assim: qual a causa do resultado do homicídio? A deu tiro em B. Qual a causa? Uai, o tiro que A deu em B. Fábio caluniou Elmo. É muito fácil. Qual a causa? A minha calúnia, minha fala ou minha publicação na internet, tá? Agora o problema começa a acontecer, pessoal, quando há duas causas possíveis de estarem concorrendo para aquele resultado. São os exemplos que eu dei para vocês. Da Vanessa envenena o marido e vem um ladrão à noite e atira, matando, né? Primeira coisa, pessoal. Então nós temos aqui duas causas que eu preciso distinguir. E nesse estudo das concausas, que a gente chama duas causas concorrentes, concausas. Turma, neste estudo, por que a gente estuda isso aqui? Quando eu tenho duas causas concorrendo, eu vou ter uma causa efetiva, que é quem realmente deu causa, é a concausa que realmente deu causa à morte, causa efetiva. E eu vou ter uma outra causa que não deu causa à morte. A causa efetiva é tranquilo, pessoal. Ó, se eu dei um veneno, a Vanessa deu um veneno, mas que o veneno demoraria 6 horas para agir, e entra um ladrão e mata o marido, a causa é o tiro. Então não tenho dúvidas sobre o que o ladrão vai responder: latrocínio. Agora, a minha dúvida é o que acontece com Vanessa. Então o estudo da concausa é a gente estudar o que acontece com o agente responsável por aquela causa que não foi a causa direta da morte. E aí nós temos duas espécies de concausa. A concausa absolutamente independente das concausas relativamente independentes. As concausas absolutamente independentes são aquelas causas que uma não precisa da outra para existir. Uma não precisa da outra para existir. Veja bem, o ladrão entrar na casa e dar um tiro precisa da Vanessa ter envenenado o marido? Não. Se o ladrão também não tivesse entrado na casa, a Vanessa teria envenenado do mesmo jeito. Note que são concausas absolutamente independentes. Mas tem outras que não são tão independentes assim, são relativamente independentes. O sujeito, quando morreu eletrocutado a partir de um acidente da ambulância, veja bem, a causa foi um acidente da ambulância, ela é independente do envenenamento, mas não é tão independente assim, ela é relativamente independente. Por quê? Porque se não tivesse havido o envenenamento, sequer o sujeito estaria na ambulância. Percebam que aquela situação da ambulância, ela é relativamente independente, porque ela depende indiretamente da primeira, do envenenamento, porque se não tivesse havido o envenenamento, sequer teria acontecido aquela situação, o socorro. Primeira coisa, turma, aqui é passo a passo. Primeira coisa, entendam que são concausas. Segunda coisa,
Entendo que são com causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. Nós vamos estudar agora que cada uma dessas, tanto as absolutamente, tanto as relativamente, elas podem ser supervenientes, elas podem ser pré-existentes, elas podem ser simultâneas ao mesmo tempo, as duas causas, e elas podem ser supervenientes. O critério que vocês vão utilizar aqui, pessoal, para saber se ela é... Porque a simultânea é tranquila, as duas são ao mesmo tempo. Mas para distinguir a pré-existente da pós-existente, da superveniente, o critério vai ser o momento da causa efetiva. Explico, ó. Vai ser pré-existente quando a causa efetiva for anteceder o comportamento concorrente. Tá certo? É uma causa, a causa efetiva, ela pré-existia a causa concorrente, que não foi a efetiva, tá? Exemplo, a mulher dá o veneno, 1 hora depois recebe um tiro de desafeto. Qual que é a causa efetiva aqui, pessoal? Vou ter que ver no enunciado, ó. 3 horas depois, morre em razão do veneno. Ele não morreu por conta do tiro, mas ele morreu pelo veneno. Então a causa efetiva é o veneno. O veneno aconteceu antes do tiro. Então eu tenho aqui uma causa com causas absolutamente independentes pré-existentes. Porque a minha referência para dizer se é pré-existente ou superveniente é a causa efetiva. Gente, não misturem isso, senão vocês vão confundir o pré-existente com o superveniente. A efetiva veio antes, então ela é pré-existente. Tá certo? Concomitante ao mesmo tempo, a causa, ó, a mulher dá o veneno no mesmo instante em que ele recebeu o tiro do desafeto. E a efetiva pode ser depois da concorrente. O marido leva o tiro do desafeto. A mulher, enquanto socorre, dá água com veneno para ele. Fala, ô meu bem, a ambulância está chegando, você vai sair dessa. E aí ela vai lá, toma essa aguinha, né? A mulher queria matar mesmo, né? Porque o cara tá morrendo e ela quis garantir. A mulher quando tem raiva... Mas enfim... Horas depois, o marido morre em razão do veneno. Note-se que a causa efetiva ela foi posterior ao comportamento concorrente. Turma, vejam bem, eu não tenho dúvidas do que vai responder o sujeito responsável pela causa efetiva. Lembre-se disso. Nesse aqui, superveniente, ela morreu por conta do veneno. Então não tenho dúvida de que a esposa que envenenou responde por homicídio consumado. Quando eu pergunto para vocês, pessoal, o que ela vai responder, eu quero que vocês deem essa resposta. Assim, ó, ela responde por crime de homicídio consumado. E aí me explique, porque se trata de uma concausa absolutamente independente, superveniente. Agora eu quero saber, na verdade, o que é a concausa superveniente é a causa efetiva, verdade. Agora eu quero, a minha pergunta, bananei aqui a explicação, peraí. O que eu quero, a minha preocupação no estudo da concausa é com o sujeito que faz a causa que não é a causa efetiva. Então, o que esse desafeto aqui vai responder? Turma, vamos lá. Olha só. Primeiro a pré-existente, tá? Ou seja, a causa efetiva antecede o comportamento ocorrente. Mulher dá veneno ao marido. 1 hora depois ele recebe um tiro de desafeto. 3 horas depois morre em razão do veneno. Turma, eu não precisava dar essa aula para vocês responderem essa pergunta.
Olha só. Eliminação hipotética, tá, pessoal? A mulher deu veneno ao marido. Ela morreu pelo veneno, a mulher vai responder pelo homicídio. Minha pergunta é em relação ao tiro do desafeto. Se ele não tivesse, olha só, se aquela com causa absolutamente independente, pré-existente, que foi o envenenamento, se ele não tivesse ocorrido, o que ia acontecer com o marido? Eliminação hipotética, tá? Ela é causa. Ela é causa porque realmente foi ela que causou o resultado naquela circunstância. Mas se não tivesse acontecido, se ela não tivesse envenenado, ele ia morrer? Ia morrer do mesmo jeito, porque o desafeto entrou na casa dele e deu um tiro nele. Aqui eu tô falando, é porque eu falei ladrão, porque lá no WhatsApp eu dei o exemplo de ladrão, não foi? No caso do ladrão é um latrocínio, mas aqui é um desafeto. Ele entra para matar. Então é um homicídio mesmo. O desafeto responde então por tentativa de homicídio, porque ele queria matar o desafeto. Ele só não conseguiu, não atingiu o resultado dele, porque ele morreu primeiro, porque a esposa conseguiu matá-lo primeiro, tá? Se a gente tira o envenenamento da história, ele iria morrer. Então nós temos aqui uma tentativa de homicídio. Vamos pensar aqui no caso simultâneo. A mulher dá veneno no mesmo instante que ele recebe o tiro e o mata. Ora, não há dúvida que o desafeto que o matou responde por homicídio. A mulher, entretanto, responde por tentativa de homicídio, porque se eu tirasse a conduta do tiro, ele morreria do mesmo jeito, só que envenenado. Tá certo? E o superveniente? Marido leva tiro do desafeto, a mulher, enquanto socorre, dá a aguinha. Então nós temos aqui a causa efetiva, ela é superveniente à ação que não foi causa efetiva. A mulher responde também por tentativa de homicídio, porque se ele não morre pelo tiro, ele ia morrer pelo veneno. Fugiu aqui a palavra. Turma, por que ela não responde por homicídio? E aí lá no grupo algumas pessoas falaram, não, é por homicídio. Porque não foi o homicídio a causa da morte. Se a gente admitisse que ela ia responder por homicídio, pessoal, a gente ia ter duas pessoas respondendo pelo mesmo crime de homicídio. Duas pessoas que não combinaram, não estou falando que duas pessoas não podem responder, se elas combinarem, pode sim. Mas duas pessoas que agiram independente, note que as concausas são independentes, respondendo pelo homicídio. Ela não conseguiu matar pelo veneno porque veio outra causa e matou ele primeiro, que foi a causa do tiro. Tá certo? Turma, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que, em se tratando de concausa absolutamente independente, não importa a espécie, se é pré-existente, concomitante ou superveniente, o comportamento paralelo será sempre punido na forma tentada. Olha o bizu que eu tô dando, pessoal. Olha o bizu. Se for absolutamente independente, eu nem preciso me preocupar se é pré-existente, se é concomitante ou se é superveniente. Eu sempre vou punir a concausa efetiva pelo crime consumado e a outra causa que não é efetiva, ou seja, a paralela, a concorrente, vai ser punido na forma tentada. Foi o que a gente viu aqui. Tá certo? Agora, professor, e nas que são relativamente independentes? É assim também? Aí nós vamos ver. Vamos lá. A gente já viu que as causas relativamente independentes é aquela que uma causa depende da outra. Então vamos lá. Mesma coisa aqui, pessoal. Ó, pode ser pré-existente, pode ser concomitante, pode ser superveniente. Tá certo? Vamos lá.
pré-existente. A causa efetiva é anterior à causa concorrente. Olha só, vamos lá. Alan, portador de hemofilia, é vítima de golpe de faca de João. O golpe não acertou região vital, acerta o braço. Só que o Alan é hemofílico. Então, por conta da hemorragia, ele tem hemorragia, porque ele é hemofílico, e ele não consegue estancar a hemorragia e morre. Tá? Veja bem, o João queria matá-lo, dá uma facada, mas ele não morre. Olha só, se fosse um sujeito qualquer, uma pessoa que não tivesse hemofilia, essa facada não o mataria. Então ele morre por conta da hemorragia. Veja bem, turma, vocês percebem que a facada não é a causa da morte, mas a hemofilia, a hemorragia decorrente da hemofilia. Então eu tenho uma causa efetiva, que é a hemofilia, que é anterior à causa concorrente, que é a facada. Aí o João morre. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma causa relativamente independente. Olha só, ela não é tão absolutamente independente. Porque nem só... olha só, perceba a diferença da relativamente e da absolutamente independente. Lá no veneno e no assalto ou no tiro do desafeto, qualquer uma daquelas condutas ocorreria sem a outra. Aqui é diferente. A hemorragia não, a hemorragia não aconteceria se o João, aliás, se o Alan, não, quem morreu aqui, pessoal, tá escrito, viu? Tá errado. Quem morreu é o Alan. Vou corrigir. Se não corrigir, se corrigir, vocês corrijam aí. Quem morre é o Alan. A hemorragia, nós temos duas causas que elas são relativamente independentes. Ela só acontece, a hemorragia, por conta da conduta do João, que foi a facada. Se não tivesse havido a facada, não teria problema nenhum. Ele continuaria sendo hemofílico, mas não morreria. Tá? Turma, que é muito importante. Eu tenho que considerar que o João sabe que o sujeito tem hemofilia. Tá certo? Eu estou dizendo, por isso que eu botei esse asterisco aqui, porque eu estou contando que o João sabe que o Alan tem hemofilia, tá? Porque isso vai interferir no dolo. Eu tenho também, isso pode ser concomitante, a causa efetiva ser concomitante à causa concorrente. Por exemplo, o João tenta atirar no Alan, erra os tiros. Só que no susto dos tiros, simultaneamente, o Alan tem um ataque cardíaco e morre. E aí? Veja, a causa é o ataque cardíaco. A minha pergunta é, tá certo, é o ataque cardíaco, mas o que? Estão percebendo que as causas, as concausas, não precisam ser condutas humanas, né, pessoal? Nós estamos falando de causa, de morte, tá? Claro que não vai ter crime. Quem que eu vou condenar aqui no ataque cardíaco? Mas veja bem, nesse caso aqui, a causa, eu tenho uma causa que foi concomitante a uma concausa. E aí eu quero saber que crime que vai responder o João que tentou matar o Alan. Que crime que ele vai responder? É homicídio tentado? Tentou matar, entre aspas. Eu quero a pergunta é aqui, é isso que a gente, é essa conclusão que a gente tem que chegar estudando com causas. E ela pode ser superveniente, ó. A causa efetiva ocorre após a causa concorrente. João atira em Alan.
Alain é levado ao hospital, onde passa por uma cirurgia e morre em decorrência de erro médico. A causa efetiva é o erro médico, mas ela é relativamente independente. Porque, turma, é muito importante que vocês entendam o relativamente independente do absolutamente independente. Veja, ó, aqui ele só morreu de ataque cardíaco porque o João deu tiro. São independentes, mas não são tão independentes, são relativamente independentes. O sujeito morreu, a causa efetiva é erro médico, mas só morreu porque ele estava lá passando por uma cirurgia decorrente do tiro dado pelo João. Tá certo? A gente sabe, olha só, lembra aqui, ó. Em se tratando de com causa absolutamente independente, não importa a espécie, o comportamento será sempre punido na forma tentada, o comportamento paralelo, não o efetivo. E aqui, professor, como é que a gente vai ser? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos ver. Neste caso aqui, ó, da hemofilia, João responde por homicídio consumado. Ora, ele sabia que o sujeito era hemofílico, ele deu uma facada no braço dele, que causou homicídio, que causou hemorragia, que levou à sua morte. Então ele é responsável, ele sabe que o sujeito era hemofílico. Está na linha de desdobramento causal razoável da sua conduta. Ele sabe que se der uma facada, mesmo que seja no braço, ele vai responder pelo homicídio consumado. Tá? No caso do sujeito que morre de ataque cardíaco enquanto ele estava tomando tiros, que na verdade não acertou. Turma, o sujeito responde por homicídio consumado. Tá? Não é porque ele errou o tiro, o sujeito morreu. Olha só, se eu tiro a conduta dele, eliminação hipotética, se ele não tivesse dado os tiros, o sujeito ia morrer do coração? Ia ter um ataque cardíaco? Não. Então ele responde por homicídio consumado. A conduta dele, mesmo errando os tiros, é causa. Ia ser muito interessante, né? Ter um júri dessa forma. Aí esse é exemplo de livro. Nunca tive notícia disso acontecer, pessoal. Isso é exemplo que os doutrinadores criam só para os livros, mas na prática a gente nunca vê. Mas nesse caso o João responderia por crime consumado. Turma, então olha só, até agora a gente já chegou à conclusão de que nas relativamente dependentes o sujeito responde pelo crime consumado, mesmo a conduta dele não sendo a causa efetiva da morte. Mas ele responde pelo homicídio consumado. Porque se eu tirasse aquela conduta dele, o crime não se consumaria. Então ele responde por crime consumado. No caso da preexistente e da concomitante. O grande problema, pessoal, vai estar aqui nessa superveniente. Tá? Vamos lá. Então, vocês sabem que aqui em cima não tem problema. Ele responde pelo homicídio consumado. Agora vamos aqui na superveniente. O sujeito dá um tiro no Alain. O Alain é levado ao hospital, onde passa por cirurgia e morre em decorrência de erro médico. A causa, pessoal, é o erro médico. Ah, professor, mas ele só estava lá no hospital e passando por uma cirurgia por conta do tiro. E aí nós vamos... É verdade. Como que o Código Penal resolve isso? Turma, nós vimos que o artigo 13 no caput cria a teoria da causalidade, da teoria das conditio sine qua non, né? Não foi isso? Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Todos esses nomes são da mesma teoria. Ou teoria da causalidade simples, também conhecida. Mas aí o parágrafo 1º do mesmo artigo traz uma outra teoria que não exclui aquela, mas tem que ser adotada em conjunto,
que é a teoria da causalidade adequada. Olha o que diz, ó. A superveniência de causa relativamente independente. Então, voltando aqui, eu falei que no pré-existente e na concomitante, o sujeito responde pelo crime consumado. Ah, professor, e na superveniente, quando é uma causa que é posterior à causa que o agente deu causa, a concausa? Ah, aí eu vou ter que responder a essa pergunta aqui, ó, que o artigo, parágrafo 1º, responde trazendo a teoria da causalidade adequada. Ele diz assim, ó, a superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação. Viu? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação do homicídio consumado, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Turma, então a teoria da causalidade adequada, veja bem, não basta ser a causalidade simples, tem que ser a causalidade adequada. É que ela diz que além de ser indispensável para a produção do resultado, aquela questão da eliminação hipotética, a conduta tem que ser adequada à sua concretização. Eu faço a pergunta assim, ó, de acordo com as regras de experiência da vida, o fato praticado conduz normalmente a um resultado como o ocorrido? Ih, professor, não estou entendendo nada. Vamos lá. De acordo com a sua experiência de vida, o fato praticado conduz normalmente a um resultado, igual àquele ocorrido? Vamos traduzir aqui, pessoal. Ó, o João atirou no Alan, certo? O Alan, ele é levado para o hospital, onde ele passa por uma cirurgia e morre em decorrência de erro médico. Turma, pela experiência de vocês, faz parte da linha de desdobramento causal razoável, é uma consequência razoável que ele vá para o hospital, se ele tomou um tiro ele vai passar por uma cirurgia, que nessa cirurgia possa acontecer um erro médico? Gente, erro médico qualquer é um erro médico, mas erro médico é um negócio extremamente natural. Quando o médico está lidando com vida, ele pode tomar uma decisão errada, tá? Veja bem, é um erro de procedimento que estamos todos sujeitos a acontecer. Todo mundo que passa por uma cirurgia está sujeito a um erro médico, tá? Então olha só, quando eu atiro numa pessoa, está no desdobramento causal razoável que ele vai e não sobreviva a uma cirurgia? A doutrina entende que sim, que ele não, que está na linha razoável de desdobramento. Então, se ele morrer dessa cirurgia, olha só, aí eu vou perguntar assim: o erro médico causou por si só o resultado? O erro médico causou por si só? Não. Porque se ele tivesse causado por si só o resultado, aliás, ele não causou por si só, porque para o sujeito estar passando por aquela cirurgia, precisou do tiro anterior. Então ele não causa por si só, a pergunta é essa, pessoal, ele não causa por si só a morte do sujeito. Não é por si só, porque é a união do tiro mais o erro médico que causou a morte do sujeito. Vamos pensar aqui em outra situação para ficar fácil, ó. Deixa eu ver se eu botei aqui, ó. Sujeito atira em Alan. Ele é socorrido, mas no caminho a ambulância sofre um acidente que mata Alan.
Turma, faz parte, pela sua regra de experiência, faz parte da linha de desdobramento causal razoável que a ambulância sofra um acidente? Eu entendo que não. A gente espera que uma ambulância vá sair daqui e chegue no hospital como deveria, concordam? Então, turma, essa ambulância, esse acidente causou por si só, ela não faz parte da linha de desdobramento causal. Ela causou por si só o resultado morte. Se ela causou por si só, aí eu entro aqui na regra, na teoria da causalidade adequada. Ela por si só ela foi adequada para produzir o resultado. Então é o que diz o artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, turma, quando a causa for superveniente, a causa efetiva, eu vou ter que me responder a pergunta. Olha, ela foi causa por si só do resultado? Pela linha de desdobramento causal, pelas regras de experiência, eu entendo que aquele resultado é natural, é desdobramento natural daquele fato anterior, que foi o tiro. Se eu disser que não é desdobramento natural, eu estou dizendo que ele por si só produziu o resultado. E se ele por si só produziu o resultado, exclui a imputação daquele fato anterior. O agente só responde pelaquele fato anterior. Parece confuso, mas o que vocês têm que fazer aqui é uma análise. E essa análise é só para a causa relativamente independente, superveniente. Por isso que eu disse lá atrás que vocês precisam entender o que é uma causa relativamente independente. E eu disse que depois vocês precisam entender o que é uma causa antecedente, concomitante ou superveniente. Essa discussão aqui só vale para a causa relativamente independente, é o que está dizendo aí no artigo 13. Tá? Então vocês vão ter que pegar uma causa, isso vale para todo caso que lhe forem propostos dessa maneira, turma. O sujeito tomou um tiro, passou bem a cirurgia, mas estava descansando. Ele ficou internado 3 dias. O médico falou que daria alta para ele em 3 dias. No meio desse tempo, no segundo dia, o prédio desabou e matou o sujeito. E aí, aquele sujeito que deu o tiro lá atrás vai responder por homicídio ou por tentativa de homicídio? Turma, eu preciso ver, olha só, é uma causa superveniente. A causa efetiva foi posterior à concausa. Concordo? Isso não há dúvida. Ela por si só produziu o resultado? O prédio desabar em cima do doente está na linha de desdobramento causal razoável do tiro? Claro que não. O cara, quando dá tiro, ele pensa, pode ser que o hospital vá desabar em cima do sujeito. Não está dentro da linha de desdobramento razoável. Se não está, ela por si só produziu o resultado. O sujeito vai responder apenas aos fatos anteriores, ou seja, a tentativa de homicídio. Já o sujeito morrer por complicações na cirurgia, o STJ tem um entendimento bacana também. O sujeito chegou no hospital, isso aí foi um caso concreto. O sujeito chegou no hospital e não conseguiu atendimento. Ora, ele entende que está na linha de desdobramento, então ele não produziu por si só o resultado. Se eu dou um tiro numa pessoa, no Brasil que nós estamos, se eu dou um tiro no interior do estado do Ceará, a gente sabe como a nossa rede pública no interior é precária. É precária em todo canto, mas no interior ainda se agrava ainda mais. Se eu dou numa cidade pequenininha que sequer tem um hospital para atender, eu tô sabendo
que aquele sujeito vai ter uma dificuldade de ser socorrido. Então faz parte da linha de desdobramento natural do tiro ele morrer por falta de atendimento médico. Então não é uma causa que por si só produziu o resultado. Não sendo uma causa que por si só produziu o resultado, por isso que eu fiz aqui essa divisão. Ó, tem as causas que por si só provocam e as causas que não por si só provocam o resultado. Ele provoca o resultado, mas não por si só. É o caso do erro médico na cirurgia, é o caso da falta de atendimento no hospital. Agora, as que por si só produzem o resultado, é o caso do acidente no caminho para o hospital, é o caso do desabamento no hospital. Turma, terminamos. Parece complicado, mas assista as aulinhas. Ah, fiquei na dúvida. Assista a aula de novo, tá? Que as coisas não são tão complicadas quanto parece. É porque à primeira vista parece, tá? Especialmente que vocês precisam. Eu lembro quando eu estudava, uma das dificuldades que eu tinha é porque eu não tinha me tocado que o que determina se é pré-existente ou concomitante é o momento da causa efetiva e não da outra causa. Por exemplo, aqui ó, vai ser pré-existente quando a causa efetiva é anterior à causa concorrente. Porque eu sei que um é sempre anterior e posterior à outra, mas o que determina se é pré-existente é a causa efetiva. E se a causa efetiva for depois, aí ela é superveniente. Tá certo? Assistam essa aula e tentem agora responder aquelas perguntinhas que eu fiz para vocês no grupo. Tá certo? Aí agora nós vamos discutir lá no grupo. Valeu! Bom estudo para vocês.